sétimo ano, segue o terceiro vídeo da parte de ciências, que vai falar sobre a atmosfera. A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. O ar é um conjunto de gases. E aqui eu fiz um gráfico para vocês que demonstram esses gases que são presentes na atmosfera. Nós temos aí, o nitrogênio, que está em maior quantidade, em 78%, o oxigênio com 21%, e a gente tem esses outros aqui com 1%, que compreende o vapor d'água e o gás carbônico. Camadas da atmosfera. A atmosfera ela é subdividida em 5 estratos. Quais são eles? O primeiro é a troposfera, que é aquele que está mais próximo de nós, aonde possuem fenômenos relacionados com o tempo, como nuvens e nevoeiros. Segundo estrato, estratosfera, aonde se encontra a camada de ozônio, que é aquela que nos protege contra os raios ultravioletas do Sol. Terceiro estrato, mesosfera, é a camada mais fria. Quarto estrato, termosfera ou também ionosfera, aonde possui partículas carregadas eletricamente, que são chamados de íons, que são átomos que podem ganhar ou perder elétrons, que são partículas negativas. Além disso, na termosfera absorvem ondas de radiação, elevando a sua temperatura. Na mesosfera, a gente tem a parte mais fria e na termosfera a parte mais quente. E para finalizar as camadas da atmosfera, a gente tem o quinto estrato, que é a exosfera, que é o limite com o espaço sideral. Vamos falar agora sobre os ciclos biogeoquímicos, ou seja, os ciclos dos gases que estão presentes na atmosfera. Primeiro, o ciclo do carbono, o segundo, o nitrogênio e o terceiro, do oxigênio. Vamos iniciar sobre o ciclo do carbono. O carbono envolve o gás carbônico, que é aquele que é consumido pelos seres fotossintetizantes, ou seja, aqueles que realizam fotossíntese. Lembrando mais uma vez que fotossíntese é o processo de transformação de luz em alimento, que seria a glicose. Porém, a gente não pode esquecer que, além de um processo de alimentação, a fotossíntese é um processo respiratório, onde os seres fotossintetizantes, como algas e vegetais, absorvem o gás carbônico e liberam o oxigênio. De onde vem esse gás carbônico? Está relacionado com a combustão e a decomposição. Vamos falar do ciclo do nitrogênio. Como nós vimos, apesar do nitrogênio compreender 78% da atmosfera terrestre, ele não é absorvido pelos seres vivos de uma forma gasosa. O que acontece no ciclo? Existem algumas raízes de leguminosas, por exemplo, que elas possuem umas bactérias, que são seres decompositores, e elas se fixam aqui nessas raízes. E essas bactérias, elas irão absorver o nitrogênio. Quando um animal, nesse caso aqui tem um exemplo da vaquinha, quando essa vaquinha se alimentar dessa leguminosa, automaticamente essas bactérias entrarão em contato com o estômago dessa vaca, e aí o nitrogênio fará parte da composição corporal desse animal. Lembrando que o nitrogênio não é absorvido por nós de uma forma gasosa. Ciclo do oxigênio é o oposto do ciclo do gás carbônico. No caso, os seres fotossintetizantes, durante o processo da fotossíntese, eles consomem o gás carbônico e liberam o oxigênio. E esse oxigênio será aproveitado por nós, liberando agora o gás carbônico para o processo da fotossíntese. Poluição do ar.
A poluição do ar está relacionada diretamente com doenças relacionadas ao ar, que podem desencadear processos alérgicos, provocando um tipo de tosse, um tipo de coceira, e até mesmo está relacionada com o tabagismo, que é a fumaça liberada pela queima das substâncias tóxicas presentes no cigarro. Além disso, a gente tem a captação desses gases liberados pela poluição do ar pelos seres fotossintetizantes. Então, se a gente desmata as áreas verdes, se a gente provoca o desmatamento, acaba com essas áreas, automaticamente a temperatura ficará mais elevada, porque não terá seres que possam captar o gás carbônico que é produzido a partir da queima de combustíveis fósseis. Aqui eu botei uma imagem para vocês falando justamente sobre essas doenças relacionadas ao ar, que são aquelas provocadas pela poluição que podem desencadear esses processos alérgicos. Mas a gente também tem as doenças transmitidas pelo ar. Quando eu falo de doenças transmitidas pelo ar, eu estou falando de presença de micro-organismos que são suspensos no ar. Inclusive, nós estamos vivendo aí, né, uma pandemia no qual é uma doença causada por um vírus chamado de Covid-19, mais conhecido como coronavírus. Corona significa coroa. 2019 está relacionado com o ano da descoberta. No caso, é uma doença transmitida por um vírus, aonde a gente tem como principais sintomas febre, tosse seca, problemas relacionados à parte respiratória, o que pode muitas vezes confundir com outra doença que também é ocasionada por um vírus, que é a gripe. Porém, na gripe, a gente tem uma tosse que não é tão seca, a gente não tem tantos problemas em relação ao sistema respiratório. Os bloqueios são menos invasivos do que a pandemia que nós estamos vivendo. E eu coloquei aqui para vocês também uma outra doença, uma terceira doença transmitida pelo ar, que é a tuberculose. Só que a tuberculose, diferente das outras citadas anteriormente, a tuberculose ela é transmitida por uma bactéria. Então, essa bactéria se instala nos pulmões, podendo provocar lesões, e o indivíduo, ao tossir, pode eliminar um sangramento. Então, é extremamente importante que, independente de qualquer uma dessas doenças citadas ou outras, que a gente leve a mão à boca, depois façamos a higienização, e hoje a gente tem aí a utilização do álcool em gel, que são para casos onde as pessoas não têm facilidade ou acesso à água e sabão para higienização. Então, devemos tomar cuidado com as gotas de salivas que nós eliminamos no ato de tossir ou espirrar. É extremamente importante que essas gotículas fiquem retidas, seja ela no antebraço, que é como a gente tem a novidade em relação ao Covid, as mãos e depois a higienização, ou até mesmo as máscaras de proteção. Para a gente falar sobre os ciclos biogeoquímicos e a gente falar sobre o ar, é extremamente importante que a gente não se esqueça de falar sobre a preservação não só do ambiente, mas dos recursos naturais. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês que fala justamente sobre o recurso natural renovável que é o sol, onde a gente pode extrair a energia solar. Então, essa energia ela é renovável, a gente precisa de painéis que podem gerar energia e baixo consumo na conta de luz. Aqui eu coloquei também uma outra imagem que fala sobre os carros elétricos, aqueles que não precisam queimar combustíveis e automaticamente não poluem o ambiente. E essa terceira imagenzinha aqui que eu coloquei fala justamente para a gente evitar a poluição, a gente dar prioridade aos recursos naturais, porque eles são renováveis e não prejudicam o ambiente. Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou aqui.